Quando eu era só uma adolescente melancólica, eu vivia numa prisão psicológica. A minha vida toda se passava muito mais dentro da minha cabeça do que do lado de fora. Mas isso era um peso que me sufocava, porque a minha mente era um labirinto cheio de monstros tentando me atacar, uma batalha contra mim mesma que eu só perdia por mais que eu me esforçasse. Eu lembro de me sentir muito frustrada, porque eu estava sempre pensando, sempre tentando pensar como que eu faço para ser feliz, como que eu posso melhorar, como que eu posso melhorar, como que eu consigo ficar bem. Eu quero melhorar, eu quero ser feliz. Então eu vivia exausta de tanto tentar fazer planos, tentar fazer sonhos, tentar me forçar a agir diferente, mas eu não conseguia, porque eu tinha uma imaginação muito fértil, muito brilhante, mas eu não sabia como usar essa imaginação ao meu favor. Então tudo que eu tinha era paranoias. Eu sempre tive, como melancólica, eu tenho, você também tem, uma memória muito boa. Só que eu não sabia usar a minha boa memória ao meu favor. Então tudo que eu memorizava eram as situações ruins que eu vivi no passado e principalmente as palavras negativas, as palavras que machucam, que eu escutava de outras pessoas. Claro que ao longo da vida você escuta elogios e críticas, mas o melancólico absorve as críticas como se o aspecto ruim da realidade funcionasse num volume muito mais alto. Então é como se ficasse ecoando na minha cabeça só as palavras ruins, como golpes, me golpeando numa batalha. A minha adolescência foi exatamente isso. Uma prisão psicológica, onde eu era escrava de uma batalha em que eu lutava, eu me feria, eu sangrava, mas eu perdia de mim mesma para mim mesma todos os dias. Eu carregava muito ódio dentro de mim. E eu me odiava, e eu odiava a vida, eu odiava as pessoas, e eu não sabia o que fazer com toda essa intensidade, toda essa potência, esse fogo que ardia dentro de mim, eu não sabia o que fazer com aquilo. Então a minha tristeza se transformava numa raiva, que se transformava num ódio. A única coisa que eu pensava, que eu gritava dentro de mim, gritava silenciosamente dentro de mim, era o quanto que a vida era injusta. Tudo era uma injustiça contra mim, tudo era uma injustiça contra mim. Eu olhava ao redor e eu pensava, não é possível. As pessoas, elas nem se esforçam, as pessoas não estão se esforçando. E elas são leves, e elas são felizes, elas são sorridentes. Enquanto eu fico aqui, suando, sabe, batalhando, 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 pra nada. Quanto mais eu leio livros, mais eu tenho angústia sobre a existência. Quanto mais eu penso, escrevo e planejo, mais eu fico pesada e preocupada, porque eu penso que eu nunca vou conseguir realizar as coisas que eu gostaria de realizar. É muito difícil a adolescência, porque você não sabe o que fazer com tanta coisa acontecendo do lado de dentro. É tudo tão intenso, é como se a vida fosse um peso te afogando, tentando te derrubar, e tudo que você faz é lutar pra respirar, é lutar pra respirar. Eu tinha exatamente essa sensação antes de começar uma jornada de autoconhecimento. Eu tenho muita compaixão pelos adolescentes e o quanto que eles reclamam da vida, o quanto que eles reagem exageradamente, o quanto que eles choram e gritam, e as pessoas normais não entendem, só sabem culpar, achar que eles fazem de propósito, que eles são ingratos. Mas eu lembro exatamente a sensação de viver lutando para sobreviver de uma ameaça que era eu mesma criando dentro da minha própria cabeça e não tinha como fugir.